Lindon Screuser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da primeira temporada de The Last of Us. Afinal de contas a gente já tem a segunda confirmada, então a gente já pode falar assim abertamente da primeira temporada. Mas o episódio ele foi ao ar nesse domingo, dia 4, e aí, né, a gente conheceu o povo, ou os caçadores, como eram conhecidos pra quem jogou o jogo. E aí eu vou falar de todos os detalhes, até mesmo da relação da Ellie com o Joel, o que a gente vê aqui e também o direcionamento pra essa história. Ou seja, vão ter muitos spoilers nesse vídeo, então fica aí avisado caso você não tenha assistido ainda o episódio, mas quando assistir volta aqui pra gente discutir todos esses detalhes. Lembrando vocês que eu tô falando semanalmente de The Last of Us na sequência do episódio, mas também tem um vídeo na segunda-feira fazendo um lado a lado com o jogo, o que é parecido, o que é diferente. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio ele foi um episódio mais curto, acredito que inclusive é o episódio mais curto da temporada como um todo, mas ele dá um pontapé inicial pra essa história que a gente vai acompanhar. Só que eu já queria começar falando que lá no terceiro episódio, uma das coisas que eu tinha comentado foi principalmente sobre a trilha sonora, em que eu tinha comentado que a música que pontuava o início da relação do Bill e do Frank, que era uma música que falava sobre não sentir aquilo há muito tempo, mas que sempre vai lembrar da pessoa, também fazia um paralelo com o início da relação do Joel com a Ellie, porque também era um amor que ele não tinha há muito tempo por causa da perda ali da Sarah. E aqui nesse quarto episódio a gente vê exatamente que essa relação ela engrandeceu bastante. A gente tem um início de episódio que eles já estão interagindo um pouco mais comparado aos episódios anteriores. No terceiro mesmo eu tinha comentado sobre como a gente via muitas cenas de um afastamento muito grande deles, principalmente depois da morte da Tess, e aqui a gente já vê cenas mais conjuntas, né? Então a gente passa a ter uma abertura ali do Joel muito clara, mas até o final do episódio a gente vê que essa relação aumenta maior ainda. E como a gente vê isso também naquele livrinho de piada, inicialmente o Joel, ele é inimigo do humor e depois eles estão rindo juntos, tem um momento gostosinho e muito feliz. E também, né, a gente pode perceber, no início, ele fala aquela frase que, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo comparativo do primeiro episódio com o jogo, eu tinha comentado sobre como o Joel, ele era até mais seco, assim, com a Ellie, que ele falava assim, ah, pra mim você é carga, não me importa tua história e tudo mais. E a gente vê essa frase aqui, ele falando pra ela que ela era uma carga, mas nesse episódio a gente já vê, né, ele sentido ali no momento que a Ellie, ela precisa salvar ele, então ela atira no menino, ela não chega a matar a pessoa. É interessante porque no jogo ela chega a matar a pessoa que tá atacando o Joel, são em contextos um pouquinho diferentes, mas tem a ver com essa galera aí, né, da cidade, os caçadores, como eles chamam no jogo, aqui eles chamam só de o povo, né, eu não sei exatamente como que ficou traduzido, mas que é essa galera que se voltou contra a Fedra e tomou ali a cidade. Então, a gente vê que ele mesmo fica muito sentido com isso, falando que ela não precisava ter feito isso, né, que era um aspecto que ele tava ali pra ela, então a gente já vê até uma relação um pouquinho mais paternal. É interessante isso porque no podcast oficial da HBO, a gente vê que tem algumas participações e no segundo episódio a gente viu o Neil Druckmann e o Craig Mazin, que são showrunners aí da série. Neil Druckmann é o criador e o Craig Mazin é o diretor, né, e também criador da série, da adaptação, né. Tinha um momento que eles até falavam sobre a Tess e o Joel, as diferenças deles, até mesmo na relação da jornada deles com a Ellie, e eles chegavam a tocar numa parte que eles falavam que a Tess ela era mais maternal, então ela tinha certos cuidados ali com a Ellie e o Joel muito mais afastado, até mesmo quando a gente via, por exemplo, ele falando, ah, antes dela do que a gente, sabe? Então a gente vê como aqui as coisas se diferenciam muito, como a gente vê uma certa preocupação, que é algo mais paternal, né? Que é a perda da inocência. Então ela como criança não deveria estar usando uma arma, não deveria ter que atirar em alguém e salvar a própria vida, como se fosse a infância roubada. Muito similar ao que a gente tinha visto até um pouquinho ali da relação dele com a Sarah, quando o apocalipse tá acontecendo, que ele tenta proteger ela das informações, lembra? Quando o Tommy tava falando e aí ele, tipo, too much information, ela ainda é uma criança, sabe? Então é muito interessante a gente observar como essa relação tem engrandecido. E eu também falo isso como mérito de como os episódios eles estão sendo separados, sabe? O primeiro a gente tem o ponto inicial, que é pra jornada, de apresentação de tudo. O segundo é mais apresentação de como o mundo tá nesse pós-apocalipse, como que tá ali fora da quarentena. E aí a gente tem esse início
da relação do Joel com a Ellie, que ele acha que é uma péssima ideia, ele não acredita no propósito dela. Até o final desse episódio ele passa a acreditar no propósito, e aí no terceiro é o início dessa relação, porque como diz na carta do Bill, né, ele tem um trabalho a ser feito, ele precisa manter aquela vida, salve a vida que puder, como a própria Tess falava. Então a gente vê que essa relação ela tá engrandecendo, e eu acho que os episódios pontuam muito bem isso. Aqui no final desse quarto, a gente já vê que eles têm uma relação de cuidado muito maior. E assim, gente, tem uma coisa que eu preciso dizer também, é que é muito legal como eles trabalharam alguns elementos do jogo. Eu tinha falado sobre a trilha sonora do terceiro episódio e retomei aqui também, mas o fato é que eles trazem a trilha sonora do jogo também. Aqui nesse episódio a gente vê eles tocando outra fita que tem Alone and Forsaken. Essa música é da trilha original do jogo, então eu achei que foi um detalhe super legal. Foi ali num contexto de piadinha da relação entre o Joel e a Ellie, mas ainda assim achei muito legal que eles colocaram essa música aqui. E além disso, né, a gente também, gente, tem o momento da revista. Eu lembro que teve algum comentário que vocês deixaram aqui falando: ah, será que vai ter a cena da revistinha? Pois é, não tivemos lá no terceiro episódio, que foi um episódio mais emocional, um contexto um pouquinho mais sério, mas tivemos aqui nesse quarto. Os fãs do jogo estão muito bem servidos. Sério, hilária essa cena. E também eu acho que tem outras coisas que eles trabalham muito legal aqui no jogo, né? Depois vai ter um vídeo só fazendo o comparativo do jogo e da série, mas eu acho que é muito legal que eles trouxeram a parte tipo da Ellie passando pro outro lado da porta, que ela passa pelo buraquinho que seria um duto de ar ou de ar-condicionado, enfim, um buraco que tinha ali para eles entrarem no prédio. Isso é um aspecto que acontece no jogo e eu achei um detalhe bastante interessante deles terem colocado aqui. É como eu falei nos outros episódios, né? Eu acho que o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles estão muito atentos aos detalhes, sabe? Então, seja numa carta que a gente encontra de pessoas, né? Veio ali como a carta do Bill, ou até mesmo a fita, o pano, todos esses detalhes que eu vinha destacando, né? Que eles vão encontrando no cenário, a gente vê que eles estão dando uma outra roupagem de importância aqui na série. Os elementos estão aqui. Então é muito legal como eles colocaram alguns aspectos de jogabilidade aqui na narrativa da série. E devo dizer aqui pra vocês, também achei interessantíssimo que o fator deles perderem o carro muito rapidamente, apesar da gente na série até sentir mais que eles ficaram mais tempo ou mais dias ali percorrendo com o carro, mais horas, né, desde a saída da casa do Bill e tudo mais, mas ainda assim, no jogo passa uma sensação de que você ficou 5 minutos com aquele carro, porque a cena dos caçadores também é logo na sequência, e aí você fica, caraca, consegui o carro agora. Mas aqui, pelo contexto que foi construído no terceiro episódio, eu sinto que você sente mais ainda a perda do carro, sabe? Porque acaba sendo uma herança de uma pessoa querida, de uma relação que você construiu nesse mundo tão caótico, e num mundo que a gente vê pessoas, até mesmo como o povo, que faz coisas que eles naturalmente são contra, né? Mas já vamos chegar lá. Eu queria falar um pouquinho da Ellie antes, porque aqui também a gente passa a entender um pouquinho mais dessa personagem e também do porquê o terceiro episódio foi essencial. A gente vê ela matando aquele infectado meio a sangue frio com a faquinha, e aqui a gente já vê ela com a arma no início, da arminha que ela pegou na casa do Bill sem o Joel saber. Nesse episódio ele descobre, né? Mas eu acho que é um aspecto muito importante, e também a revelação, né, que ela falou que essa não era a primeira pessoa que ela tinha tirado. Então a gente começa a ver, não só no Joel, mas na Ellie também, que cada vez mais eles vão dando migalhas sobre a história deles. Por exemplo, nesse episódio mesmo, a gente tem até um contexto maior que não necessariamente eu me recordo de ter no jogo, mesmo jogando agora de novo recentemente, mas eu particularmente não lembro do Joel explicando de como ele conheceu a Tess. Talvez num contexto mais à frente do que eu tô agora, porque eu tô jogando meio que conforme onde o episódio para, e tem alguns diálogos que eles pegam lá da frente e colocam nos episódios mais pra trás. Então, enfim, me perdoe se eu tiver esquecido esse contexto, mas a gente tem a revelação aqui nesse quarto episódio, né? Como que ele conheceu a Tess. A gente vê, inclusive, que o próprio Joel, ele fez parte dos vagalumes pra ficar ali próximo do Tommy. Então a gente vê que não foi um aspecto só do Tommy. Gostei muito de como eles trabalharam isso, e também porque traz outras camadas do personagem que a gente
tinha visto em pequenos diálogos, mas não muito desenvolvido, no sentido, por exemplo, quando a própria Marlene fala que o Joel e a Tess não eram pessoas que as pessoas gostariam de encontrar, algo assim dando a entender que eles eram bem barra pesada, e aí a própria Ellie já perguntou algumas vezes se ele já tinha matado pessoas. Nesse episódio mesmo, no diálogo ali final deles, o Joel pergunta, né, como foi pra ela e que ela não deveria passar por essas coisas, meio que repete o aspecto do que aconteceu no episódio, mas ela chega a questionar o Joel, né, com o tempo fica melhor, e ele fala que não, mesmo depois de você adulto não melhora, mas ainda assim a gente começa a ver mais dessas camadas que foram citadas lá atrás, do porquê o Joel tinha esse lado sombrio, e faz a gente refletir muito que no momento pós-perda ali da Sarah, ele ficou num lado tão sombrio da coisa, já que ainda 20 anos após da série que a gente acompanha, né, ele tá ainda num estado que ele não tem uma certa relação, um laço tão grande. Mesmo o Bill e o Frank, a gente vê que existia um carinho, existia uma amizade ali, mas também existia um afastamento. A própria relação dele com a Tess, né, tem certo distanciamento. Eu até brinquei no The Nerds que eu participei, né, falando que eles tinham um relacionamento aberto, porque eles até citaram, né, que a Tess falava assim, eu nunca te pedi nada, mas isso eu vou te pedir. Então, é muito interessante a gente ver como o Joel deve ter tido um lado muito obscuro, do qual a gente não vê. Inclusive, né, ele até fala, é por isso que ele sabia que ali era um golpe, que aquela pessoa realmente não precisava de ajuda. Mas que a gente já tá num momento de melhora, e que é válido lembrar que se passaram 20 anos, então é uma dor ainda muito sentida, é uma dor muito recente. Por isso que é muito interessante a gente ver como que essa relação vai crescendo aí. E a Ellie, a gente já tem menos informações, mas que ainda vão se desenvolver, tá? Tem alguns diálogos que tem meias verdades, a gente vai conhecer mais a história da Ellie, mas é interessante que eles trabalham mais o Joel aqui, e também tem muito a ver com a forma que o jogo também é levado narrativamente. Então, acho muito interessante a gente observar todas essas questões e essa relação deles, e conforme a gente vai descobrindo, e a gente também ligando os pontos da história do que já foi contado pra gente. Agora, vamos falar sobre o povo, ou os caçadores, né, que é como eles são chamados no jogo. Aqui a gente conhece essa galera dessa cidade que basicamente expulsou, ou melhor dizendo, né, matou, extinguiu a Fedra. A gente sabe que a Fedra é um governo autoritário, a série deixou isso muito claro, principalmente no terceiro episódio, e que as pessoas não concordavam essencialmente. Então é muito interessante a gente também ter esse aspecto de pessoas que não necessariamente concordavam ali com a forma que eles lidavam, mas ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa ali no seu poder que é exatamente aquilo do qual ela criticava, né? Porque a gente vê um autoritarismo da parte dela, e pra mim é até interessante porque essa personagem particularmente, ela me passa muito a vibe da traficante de Euphoria. Não sei se vocês assistiram também, talvez sejam públicos diferentes, mas que é essa mulher que tem um ar de boazinha, fala baixo, mas a mulher é sanguinária, você não quer deixar ela brava. Então, eu acho que ela tem um pouco dessa persona que a gente vê até mesmo no diálogo dela ali com o médico. É até interessante também a sutileza que eles trabalham, né? Que ele fala assim, não, eu sou médico e sei lá o quê. E aí depois ela vê que o que tá acontecendo no grupo dela não tem solução, nenhum médico ajudaria a salvar, porque eles estão lá em um estado muito ruim. Então ela fala, eu não preciso dele, então é isso mesmo, sabe? Vou matar. É interessante que eles construíram algumas motivações um pouquinho diferentes aqui com relação ao jogo. Eles ainda são bastante sanguinários, né? E eles associam que o que aconteceu ali com o Joel tá relacionado ao Henry, que eles fazem parecer aqui que ele foi o catalisador da morte do irmão da Kathleen aí, e por isso ela tá atrás do Henry. É um contexto um pouquinho diferente do jogo, mas o que eu digo pra vocês aqui, de primeiro momento, é que o Henry, ele tem um ponto de virada na história que é bastante interessante e impactante, e que marca bastante, assim, o ponto do meio da história, e que o episódio deixa bem claro no final, né? A gente vai acompanhar mais a história dele e do seu irmão, o Sam. Esse episódio e o quinto, eles são episódios que trabalham juntos. Vocês sabem que eu já assisti a temporada como um todo, então eu não tô gravando esse episódio às cegas do que acontece à frente. Então esse episódio, ele é um episódio que acaba servindo mais como uma grande introdução
do que a gente vai acompanhar. Então a gente tem essa introdução de quem são os caçadores. Ele também deixa a gente em um estado de atenção naquele momento que o chão tá todo rachado e que eles saem com medo, que inclusive o moço até fala que ela deveria avisar todo mundo. Então assim, a gente tem toda uma chamada, toda uma introdução que eu acho que se faz necessário, e é interessante porque a gente pode cogitar, inclusive, né, que esse tipo de pessoa, é até interessante eles não necessariamente nomearem como caçadores, porque a série ela trabalha num contexto diferente do jogo, né? E sim, o povo, por causa da representação política até mesmo que a série tem trazido, né? E isso faz com que seja possível em outros lugares aí no mapa também. Então, é natural que as pessoas se demonstrem contra em algum momento, né? Tendo em vista do que a gente viu mesmo lá no primeiro episódio, como que a Fedra lidava com determinadas situações. Aqui mesmo nesse, né, a gente vê ela falando, então colocar a arma na cabeça resolve, né, porque o médico até fala, né, eles me faziam fazer as coisas com uma arma na cabeça. Mas é aquilo que eu falei, né, os paralelos, eles se voltaram contra para se transformar aquilo que eles criticavam. Então também é muito interessante como eles trabalham esse aspecto aqui. Então, particularmente pra mim, ele é um episódio bem emocionante porque ele dá o pontapé pra grandiosidades aí, né, do que a gente vai acompanhar. E também mais ação, né? Lembra que eu tinha falado do terceiro, que ele era um episódio que tirava a gente do ao redor, que o próprio Frank falava, veja a nossa volta, como tudo era ruim, pessoas ruins, as pessoas mortas, e como eles mostravam o amor verdadeiro, um afeto. Aqui a gente vai totalmente para o que acontece no mundo, a gente retorna para essa realidade, e a realidade não é tão boa assim. E mesmo que esse episódio ele seja uma introdução para essa história que a gente está acompanhando, ele também traz um entendimento de como tá o mundo, né? Não sei se vocês se recordam, mas lá no primeiro episódio, quando a gente vê aquele moço que ouvia a rádio pro Joel, que ele tava super preocupado com o Tommy, e até falou, será que você não dormiu aí no meio da transmissão e tudo mais, enfim, ele chega a falar, né, Joel, o problema do mundo não são só os infectados, tem coisa muito pior do que eles por aí, né? E a apresentação dessa galera é exatamente isso, os horrores que o mundo tem, além, né, do que a gente já acompanhou como a Fedra e os próprios infectados. Afinal de contas, o que é mais assustador do que o infectado? A própria humanidade. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!